Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Nos Estados Unidos, você encontra, inclusive tem revistas especializadas e tudo, dos caçadores de tesouros. Tem máquinas, tem equipamentos de detectores de metais, coisa assim. Existe lá uma febre a esse respeito, né? Porque as pessoas saem então em campo e vão com detector de metais, vão em casas antigas, vão revirar porões de casas antigas, tudo, buscando tesouros. E encontram muita coisa, né? O cara encontra uma jarra cheia de moedas de ouro, encontra documentos antigos. E principalmente a busca é para ver se acha ali na costa leste dos Estados Unidos, onde os piratas atuaram também, ali para baixo da Carolina do Norte. Ali tinha os piratas que também tinham suas bases para aquele lado lá, e também nas Bahamas e naqueles lugares. Então eles procuram esses tesouros porque essas pessoas, elas estavam sempre em luta, sempre em fuga, né? Então tinha que esconder o produto do saque em algum lugar. E às vezes os caras escondiam, enterravam em algum lugar e acabava o navio deles afundando, morrendo todo mundo, e estava lá. E está lá, muitas coisas são enterradas ali, né? Agora, o cristão, ele enterra as suas coisas no céu. Ele manda para o céu. A sua mudança, eu já fiz mudança assim, de contratar um caminhão, e o caminhão levou a mudança, e eu fui de carro. Antes ou depois do caminhão, não lembro, mas eu fui de carro, o carro vazio, só com a família no carro, confortavelmente, não tinha nada de coisa amontoada no carro, porque estava tudo no caminhão de mudança, o caminhão levou tudo. E a gente foi tranquilamente atrás para chegar lá onde ia descarregar a mudança. E assim é o cristão, né? Nós estamos mandando a nossa mudança todos os dias. Nós já estamos em mudança. O cristão que pensa que vai se mudar para o céu só na última hora da vida aqui na terra, ele está enganado. Ele já está mandando a sua mudança para lá. Todas as coisas que ele faz aqui na terra, elas são armazenadas na memória de Deus, na presença de Deus. Lembre-se do que aconteceu com aquele centurião romano, ali em Atos 10, Cornélio, que as coisas que ele tinha, a dedicação que ele tinha feito, ele ainda não tinha se convertido, ele era nascido de novo, mas a dedicação dele, em Atos 10, já estava, vamos dizer assim, contabilizada no céu. Lá em Atos 10, versículo 1, diz assim: havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido ao tesouro olha o tesouro de Cornélio ali, ó. Ele não enterrou, ele mandou para cima. Tem subido para a memória diante de Deus. Então, ali estava um homem que já estava armazenando a sua mudança, enviando a sua mudança para o céu. As coisas já estavam na memória de Deus, e ali ninguém pode tocar, ninguém pode... Ali o Senhor Jesus falou que a traça não rói, a ferrugem não corrói, juntai tesouros no céu, o Senhor Jesus falou. E isso que é a vida do cristão aqui, é assim. Nós vivemos na certeza de um dia irmos encontrar com o Senhor, que é o nosso fiel depositário de todas as nossas obras aqui da terra. Ele é o fiel depositário. É como quando você vai viajar, você coloca uma joia num cofre, para ela, ou às vezes coloca no banco, né, num cofre bancário, para não ter perigo de ser assaltado a sua casa, levar o seu cofre. Então você vai ao banco, abre uma conta, abre um cofre lá e coloca suas joias no cofre para poder viajar sossegado.
ali estão suas coisas. E assim são as coisas espirituais também. O cristão, ele viaja leve. Ele não precisa carregar nada na sua viagem aqui nesse mundo, porque ele sabe que ele vai ter que subir, ele vai ter que voar. E não pode estar pesado, não pode ter lastro. Né? Que nem balão, você tem que jogar o lastro fora para ele poder subir. Se tiver muito lastro, o balão não sobe. Então aqueles saquinhos de areia que tem do lado do balão, eles vão jogando para fora e o balão pega a velocidade e sobe. E ali está o nosso depósito. Eu me lembro de uma historinha diz que tinha um homem que ele sonhou, né, que ele foi para o céu, e aí ele chegou no céu lá, o Senhor veio recebê-lo, aí tinha uma rua cheia de mansões, as mansões celestiais. Claro que era sonho, né? Mas ele foi andando pela rua e falou assim, nossa, que admirado, né? Cada casa mais linda, uma mais linda que a outra. Aí chegaram no final da rua, tinha um beco assim, e tinha uma cabaninha, uma palhoça. Aí o senhor falou assim, ó, essa aqui é a sua casa. Eu olhei e falei, mas senhor, todas essas mansões aí, a minha é uma casa dessa. Isso foi o melhor que nós conseguimos fazer com o material que você mandou para cá. Então você mandou material muito ruim. Só deu para fazer isso. Mas claro que isso é um sonho. É para ilustrar, mas serve para ilustração de que as coisas que nós temos, elas vão ficar aqui, exceto as coisas que sobem na presença e memória do Senhor. E Paulo aqui, ele estava tranquilo, não é? No nosso capítulo de 2 Timóteo, ele estava tranquilo porque ele sabia, estou certo no versículo 12, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho. Não me envergonho. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele tinha certeza do que ele estava fazendo. Porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Esse é o nosso fiel depositário, não é? Agora, uma coisa importante aqui também é pensar no tipo de trabalho que Paulo estava fazendo. Ah, produtor de tendas, né? Também. Ele também produzia tenda. Sua manutenção vinha das vendas de tendas. Quando fala tenda na Bíblia, lembre-se que não é barraca para camping. Eram tendas para acampamento também, porque as pessoas viajavam e precisavam, não tinha hotel na beira do caminho, precisavam levar uma tenda para dormir à noite. Mas era também, e principalmente, traduz isso aí como toldos. Se você já viu algum filme de época, da época dos romanos, da época da Bíblia, você vai reparar que todas as casas tinham um toldo. E tinha que ter o toldo, porque senão o mocinho, quando caía lá de cima, ele tinha que cair em cima do toldo. No filme, pelo menos é assim, né? Ele caía no toldo. Esses toldos eram Paulo que fazia. Ele trabalhava com isso, junto com Priscila e Áquila também, que eram da mesma profissão. Então, às vezes a gente esquece de pensar, ou de imaginar um Paulo indo fazer compra de tecidos, por exemplo. Pichinchando o tecido, negociando linha para costurar seus toldos, ou negociando com um freguês, com um cliente, indo tirar medidas na casa do cliente, onde é que vai instalar o toldo. Pensa numa pessoa hoje que trabalha numa dessas firmas que instala toldo em loja. Paulo era Paulo. Pensa nisso, a gente esquece dessas coisas. Era um homem tão comum quanto qualquer um de nós. Porém, ele fazia isso, ele trabalhava isso para não ser pesado aos irmãos. Ele fala isso numa das suas cartas, ele fala isso, Coríntios, né? Mas ele tinha essa atividade, mas não era essa atividade que era o motor da sua vida. Porque muita gente vive para o seu trabalho, vive para a sua profissão. Não é assim? Muita gente só o trabalho, só a profissão, aí se aposenta e morre, porque não consegue viver sem aquele trabalho, sem aquela profissão. Não, essa era a atividade secular de Paulo, para que ele pudesse se manter e ajudar os irmãos também, porque ele ajudava os irmãos. Ele tinha também esse ministério, vamos dizer assim, de auxílio de irmãos mais pobres, ou irmãos
trabalhando na obra. E aqui ele sabia, então, a parte, vamos falar assim, as joias da sua vida, as joias do seu ministério, ele sabia onde depositar. Ele sabia onde deviam ser guardadas. E para isso ele confiava no único que pode guardar o nosso depósito até aquele dia. E que depósito é esse? Das coisas que são realmente dignas ou úteis aos olhos do Senhor. Percebe? Então, essa era a dedicação de Paulo. Ele não se envergonhava de tudo que estava acontecendo. Aqui, ele está escrevendo essa carta, essa é a última carta que ele escreve, e já é um tempo de declínio. Muitos o haviam abandonado. Ele fala, muitos na Ásia me abandonaram. Então, era um tempo de declínio, um tempo de vergonha até. A gente podia falar assim. Puxa, não deu certo, então, aquela história de cristianismo não deu certo. Ó. Mal começou e já está acontecendo tanta coisa assim, tanta gente debandando, abandonando, má doutrina entrando, tudo. Mas ele sabia quem estava no controle de tudo isso. Ele sabia que era o Senhor que cuidava de tudo, como é Ele que cuida de nós. Hoje uma pessoa me perguntou por que eu não uso a minha rede, mais de 500 mil de seguidores, né, que eu tenho nas redes sociais, para avisar as pessoas dessa conspiração do mundo que tem... vão controlar as pessoas como já estão controlando na China, onde você tem lá você tem um celular que já persegue você onde você for. Para comprar você precisa dele, para vender você precisa dele, para isso, para aquilo. Assim, escuta... Isso aí, você tem alguém querendo dominar o mundo? Tem. Tem uma conspiração para dominar o mundo? Tem. Que conspire, que domine. Pode dominar à vontade. Aí eu até falei o seguinte, falei, olha, eu tenho esse número muito grande de pessoas com as quais interajo, que assistem meus vídeos, que ouvem as minhas falas, e hoje, mais do que nunca, eu estou recebendo mensagens de pessoas falando em suicídio. Falando que querem se matar. Agora, você imagina com essa capacidade de comunicação que o Senhor me deu hoje, eu começar a falar essas coisas cuidado que vão dominar você, você vai ser seguido por uma câmera, estão fotografando você, não sei o quê. Começar a criar esses vídeos assim alarmistas, né? Como já alguns fazem isso. Com o tanto de pessoas que já estão com o pé para fora do parapeito, eu vou colocar uma lista de culpas na minha mente, na minha conta, de ter dado o empurrão final. Porque a mensagem minha não é essa. Essa é a mensagem do mundo. A mensagem que realmente importa é aquela que é armazenada na presença do Senhor, armazenada pelo Senhor no céu. E a terra? A terra vai se danar de qualquer maneira. Tem alguns aí querendo dominar o mundo? Dominem, façam bom proveito. Daqui a pouco chega o dono. É que nem esses que entram em casa de desocupado e começam a fazer festa, daqui a pouco chega o dono na casa, e aí? Né? Aí a polícia bate lá, leva todo mundo preso. Então, tem um plano de dominar o mundo, lá do cérebro e o outro ratinho lá, que querem dominar o mundo. Dominem, não estou nem aí, pode dominar à vontade, não tem problema. A mensagem importante é aquela que vai tirar pessoas daqui para levar para a glória, para o céu, para a presença do Senhor Jesus. Não é a mensagem que vai aterrorizar as pessoas para elas se agarrarem cada vez mais às coisas que têm e ficarem apavoradas com medo da morte, com medo... Quem põe medo de morte nas pessoas é Satanás. É o que fala lá na epístola. Cristo nos tirou, né, das garras, ou aquele que tinha o poder da morte. Vamos lembrar aqui o versículo. Hebreus 2. Hebreus 2, versículo 14.
E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Agora, muita atenção no versículo seguinte. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Qual a ferramenta que Satanás usa para escravizar as pessoas? Medo da morte. Porque as pessoas não têm qualquer perspectiva de vida eterna, então ele usa o medo da morte. Agora, um cristão, ele tem a mensagem de vida, ele tem a mensagem de salvação para as pessoas. E Paulo também fazia isso usando aquilo que ele tinha, que nós encontramos nesse mesmo capítulo de 2 Timóteo, capítulo 1, quando ele fala no versículo 11. No versículo 10 ele falou, e que é manifesta agora, não é? A graça, a vocação, o propósito da graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, ele falou isso no versículo 9 de 2 Timóteo 1, que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte. Aboliu a morte. Então, o cristão não tem nada que ficar pondo paura nas pessoas. Ele tem que mostrar o remédio da morte. Não fala assim, não, você toma cuidado, assim você não morre. Não morre agora, mas morre depois. E aí, que vantagem Maria leva, né? Vai morrer de qualquer jeito. Então a nossa mensagem, ela está um passo à frente. Ela está um passo à frente. O médico pode fazer a mensagem para você de que você pode ficar doente, ter um câncer, ter Covid, ter isso e morrer e tal. Mas o cristão, ele prepara a pessoa para muito mais além do sol. Muito mais além do sol. Apenas compartilhar um pensamento a respeito dessa nossa ocupação com Cristo nas alturas e não ficarmos presos às coisas aqui, às coisas que não seriam necessárias nos prendermos, né? Temos o trabalho, temos o estudo, tal, família, mas tem muita coisa que a gente não precisaria estar preso a elas. Semana passada, eu tive uma experiência que me impactou bastante, porque eu estava vendo... Eu sempre uso as redes sociais e evangelizo nelas, né? YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. E eu estava no Twitter, alguém postou uma mensagem assim, dizendo... nossa amiga fulana de tal, grande guerreira, aquela conversa toda, partiu dessa vida, né? Faleceu e tal... e nossos sentimentos e coisa e tal. Aí eu já fui e cliquei no... que a pessoa sempre põe, ela fala de alguém, ela já coloca também o nickname da pessoa, né, com que ela está falando. Cliquei naquele nickname, então entrei na conta dessa pessoa que tinha morrido 2 dias antes, um dia antes, 2 dias antes, uma coisa assim. Tinha acabado de morrer. E aí eu peguei assim, fui olhando, todas as mensagens eram de discussão política. Porque o Bolsonaro sim, o Bolsonaro não, porque o ministro aqui, o ministro ali, o deputado não sei quem, o senador não sei quem. Aí eu pensei, puxa, olha, um dia atrás, essa pessoa estava ocupadíssima com essas coisas. E essas coisas agora não têm importância nenhuma para ela mais. Ela entrou na eternidade, não sei se foi salva ou não, espero que tenha sido, mas essas coisas não tem... É lixo, fica para trás agora. Alguém vai deletar tudo isso. Vai cair no esquecimento isso. Então, quais são as coisas realmente que nós estamos postando no céu? Não é? Na rede social do céu. Na rede social do Senhor. Essas coisas não são deletadas. Você posta uma coisa no Facebook ou no Twitter, ou põe no YouTube, e é alguma coisa meio sensível, porque eles estão agora cortando tudo que vai contra a política lá da rede social, eles cortam, né? Eles deletam, né? Isso aí não tem comprovação científica, ou isso aí é falso, é fake, deletam. Agora, tudo que nós postamos no céu, tudo que nós postamos em palavras e atos, na presença do Senhor, ninguém deleta. Essa é a única rede social, a rede dos santos, a única rede social que não é censurada,
porque tudo aquilo que é de valor para o Senhor, Ele não vai cortar de jeito nenhum, Ele vai manter guardada o depósito. Então, aqui a gente poderia ler até essa passagem de 2 Timóteo, capítulo 1, quando ele fala que estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. É o meu backup. O crente tem um backup no céu que não pode ser apagado. Então é nesse backup que a gente tem que investir. É essas coisas que nós temos que manter sempre boas. E que ninguém possa vasculhar o nosso Facebook, o nosso Instagram, a nossa Twitter ou qualquer coisa assim, e falar assim, puxa vida, esse cara estava para morrer e só falava coisa que não serve para coisa nenhuma, só não vai resolver coisa nenhuma. Ele estava de partida e não pensou no seu destino. Ele devia estar falando do seu destino, né? A gente devia estar falando mais do nosso destino no céu, na presença do Senhor. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.